Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, imigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host, falando novamente de Tanger, Marrocos. E junto comigo hoje temos como co-host Rafael Lima. Rafa, como que você está? Tá falando de onde? Tudo bem? Como tá virando de hábito aqui, né? Sempre em Marrocos, eu tô hoje em Vinha do São Paulo, nós vamos mudar a base de ideias radicais para cá, mas acho que nos próximos eu vou já estar de novo pelo Brasil aí. Vamos ver. Eu vou estar perto da tua terra, aliás, porque eu vou lá fazer uma tour pelo Oeste Paranaense, mas isso é outra discussão. O oeste do Paraná vê bastante plantação e gado, basicamente. Mas beleza. Bom, o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Kessier. O Rodrigo é graduado em Administração de Empresas pela FGV e atua no mercado financeiro no Brasil e em Hong Kong. Em 2017, ele se juntou à New Way Capital como diretor e sócio, com o objetivo de fundar zonas econômicas especiais com autonomia política. A primeira delas, muitos de vocês devem conhecer, foi Honduras Próspera, a primeira ZED de Honduras. E hoje ele atua no conselho de 2 projetos de cidades autônomas, Próspera e Típolis, e no Brasil como CEO do Grupo Sopanambi, com foco em agronegócios e desenvolvimento imobiliário. Rodrigo, prazer ter você aqui conosco. Como que você está? Está falando de onde? Muito prazer, obrigado pelo convite. Eu tô ótimo, é um prazer estar aqui e eu estou falando de São Paulo. Maneiro. O foco desse podcast vai acabar sendo de cidades privadas, de zonas econômicas especiais, que assim é o tema de maior interesse. Mas antes da gente chegar lá, eu queria saber um pouquinho mais de como que foi a sua carreira antes de entrar nesse ramo, né? Você, quando foi trabalhar em Hong Kong, ainda não estava envolvido no ramo de Charter Cities, pelo que eu entendi. Então, conta um pouquinho para a gente como que foi esse início de carreira e como que foi ir para Hong Kong. Bom, assim, eu estudei administração, né, na GV e muita gente sai de lá e trabalha em mercado financeiro, né? E assim, eu achava que para mim fazia sentido entrar para o mercado financeiro, porque o meu intuito sempre foi empreender e ter um negócio próprio, né? E acreditava que aquilo daria bases sólidas, assim, pela uma diversidade de projetos que você acaba analisando e vendo viabilidade, estudos de mercado, dava um fluxo grande de projetos diferentes que passavam por você para tomar decisões de investimento dentro de mercado financeiro via fundos de private equity, né? Então foi aí que eu comecei a trabalhar, já estagiando na época da faculdade e assim, o que aconteceu comigo durante a faculdade? Eu comecei a me expor mais a um pensamento libertário, começar a estudar escola austríaca de economia e outras coisas que começou a ser capturado pela minha rede aqui de interesses. Antes disso, eu diria que eu tinha uma posição bem apolítica, talvez até um pouco de esquerda, pelo treinamento de escola. E aí, a partir do momento que eu estava na faculdade, eu comecei que inclusive é meio esquisito, mas assim, a GV, como uma escola, uma faculdade particular, que está basicamente formando os minions do capitalismo, né, que estão indo lá virar os executivos do capitalismo e promovendo a atividade econômica, mesmo sendo uma escola privada que está justamente formando essas pessoas, ela tem um viés bem de esquerda. E acho que isso até piorou depois que eu saí, mas então na época eu comecei a questionar um pouco do que estava sendo ensinado para mim, comecei a procurar alternativas que poderiam ser explicação mais coerente, né, para o que estava sendo ensinado em aula. E aí eu virei o chato da faculdade, que ficava questionando o que o professor estava colocando e trazendo uma visão alternativa, né? E bom, então, assim, tive essa conversão ideológica. Na verdade, não é tanto uma conversão, é mais uma orientação ideológica que antes eu não tinha. Então, acho que estava um pouco mais à deriva no começo, e aí eu encontrei a direção que, na minha visão, era mais correta, né? E a partir disso, eu comecei a entender e explorar um pouco mais o conceito de jurisdições, o que torna uma jurisdição mais otimizada do que outras, no sentido que eu comecei a perceber o quanto que jurisdições e o regramento, né, e o sistema operacional dessas jurisdições, quanto que isso interfere
de fato, no desenvolvimento econômico e situação de vida dos habitantes dessas jurisdições. O quanto que esse sistema operacional, que eu penso como uma tecnologia, né? Quanto que essa tecnologia é super importante, talvez a tecnologia mais importante da espécie humana, né? Então, assim, eu comecei a ter um pouco mais essa perspectiva e comecei a me interessar, né, por jurisdições que seriam mais eficientes, mais livres, né? Porque tem muito essa questão que quanto mais livre, mais liberal a jurisdição ela tende a ser mais eficiente e tornar deixar as condições propícias para um desenvolvimento econômico acelerado, né? E comecei a ver exemplos de Singapura, Hong Kong, Dubai, etc. E comecei a me interessar por essas jurisdições. Então foi a partir desse interesse pelas jurisdições mais eficientes e mais livres que eu fiquei interessado em Hong Kong como um lugar para eu, de repente, passar um tempo, entender como as coisas funcionavam lá e ter alguma experiência fora lá, né? E uma experiência de trabalho. Então, assim, foi a partir disso que eu comecei a buscar estágio em Hong Kong. Só que assim, ainda estava estagiando e precisava me formar, então vi que o estágio não ia funcionar, mas comecei a entrar em contato com diversas boutiques de investimento. Eu entendia que assim, o GV é conhecida no Brasil, mas fora do Brasil nem tanto, né? Então, eu estava assim, ninguém em Hong Kong conheceria GV, então assim, é difícil entrar nesse mercado de trabalho sem algum tipo de algo que cria uma legitimidade para você, né? Então, assim, eu fiquei batalhando aí no último semestre de faculdade, buscando incansavelmente aí alternativas para trabalhar em Hong Kong, e eu achei uma boutique de investimentos que fazia trabalho de M&A. Eles estavam querendo montar um fundo de tipo seed capital para investimentos em empresas mais middle market, empresas menores, estão fazendo um pouco de trabalho de private equity também. Iria começar. E eu sempre tive uma noia de estar com, vamos dizer, os incentivos alinhados, os incentivos corretos e tipo de uma maneira mais ética, assim. Então, por exemplo, quando eu pensava sobre o mercado financeiro, eu sempre pensei, nossa, acho que ia ser legal trabalhar em private equity, não como banco de investimento, porque o banco de investimento só está preocupado com a transação. Então, ele vai tentar pintar um desenho ali fantástico para tentar ganhar o máximo no valor da transação, ganhar o seu FII e vazar. Se o negócio dá certo ou não dá, dane-se. Enquanto que no private equity, não, você está preso no investimento que você fez por vários anos. Então, é algo que tem muito mais skin in the game, né? Se o negócio afunda, você afunda junto. Então, você não quer que o negócio afunde. Então, tem um alinhamento muito maior, né? Então, sempre tive interesse mais em private equity, por exemplo, do que em banco de investimento, por conta disso. Então, assim, eles iam ter esse processo de abertura de um fundo de private equity menor inicialmente para seed capital, mas eu achei, pode ser um lugar legal para mim. E aí eu fui para lá, fui para Hong Kong e foi uma experiência super interessante, né? Eu tinha morado fora na época da escola e quando era bem pequeno também, eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 6 anos, por 6 meses com a minha família. Aí eu peguei o inglês bem lá e aí voltei para o Brasil, tive experiência de intercâmbio na faculdade, na escola também, mas aí nunca tinha trabalhado, né? E aí eu fui para Hong Kong, um ambiente que eu nunca tinha ido, né? Não conhecia ninguém lá, uma cultura bem diferente das culturas ocidentais. Obviamente, Hong Kong é já um meio termo entre cultura ocidental e oriental, porque tem todo o passado da colonização da Inglaterra, né? Mas ainda assim é um choque cultural relevante. E, assim, foi um ambiente bem puxado, muito trabalho, adaptação muito grande, e, assim, não conhecia ninguém também, então, assim, foi uma situação desafiadora, mas muito legal. E fiquei por um ano lá, e, assim, foi interessante ver o ritmo de trabalho do pessoal, é um ritmo bem acelerado. Eu acho que é relevante, assim, é interessante pensar que o quanto do nosso tempo como empreendedor ou executivo, que seja, é gasto com aspectos regulatórios.
E lá em Hong Kong, naquela época, né, era assim, ainda é bem livre, mas está perdendo bastante, infelizmente, essa liberdade ao longo do tempo. Começou até essa perda de liberdade, começou a aumentar o ritmo desde a época que eu fui para lá e quando eu voltei começou a deteriorar bastante. Eu estava lá em 2014, 2015. Até, você quer comentar alguma coisa, Só para Rafael? o teu contexto, em que ano que você estava lá? Exato, Tipo, eu cheguei em 2014 e fiquei até ah, tá. 2015. Então eu já tinha passado de volta para a China, tal, naquela transição. Já. Não, a transição faz muito tempo. A É porque a transição transição de que a Inglaterra devolveu Hong Kong para a China foi tipo 98, né? foi em 97, se não me engano, É, a então. transição. Ok, E, então já dava para ver que, tipo, as nuvens estão ali, vai chover. exato, assim, não estava tão claro, eu diria, naquela época, sempre existia essa ameaça, né? Então, mas a situação piorou bastante. Quando eu cheguei lá, estava rolando uma revolta do guarda-chuva, se não me engano, assim que chamava, que aí já era uma revolta social com base em interferências que o governo chinês estava tendo no sistema político de Hong Kong, que tinha toda aquela questão que depois da passagem, né, de Hong Kong para a China, existiria um período aí de estabilidade de 50 anos, onde a China estaria comprometida em manter a ideia do um país, dois sistemas, né? E aí teria Hong Kong de fato pertence à China, mas teria um sistema apartado e com um grau de autonomia bem grande. E dentre uma parte relevante dessa distinção entre China e Hong Kong era o fato de Hong Kong ser democrático, né? Então deveria ter uma isenção, né, e uma liberdade de democracia dentro de Hong Kong e em relação ao governo chinês. E aí isso começou a ser perdido, né? E a revolta do guarda-chuva foi justamente uma reação a uma interferência do governo chinês nesse sistema, onde a partir daquele momento eles precisavam de um comitê para aprovar os candidatos. Então, assim, já perdeu total a autonomia de fato que a população de Hong Kong teria para eleger seus representantes. Então, assim, começou de fato decair, né? Acho que acelerou isso desde 2020 e começou a acelerar bastante aí a perda de liberdade econômica e autonomia de Hong Kong em relação à China. Tem assim muitos eventos acontecendo. Eu não estou acompanhando tão de perto, mas eu vejo que assim liberdade de expressão e associação estão sendo basicamente criminalizadas, né? Então, então assim, de fato, até eu vi que o índice de liberdade econômica não classifica mais Hong Kong como uma jurisdição à parte. E é muito triste, porque por mais de 20 anos o índice de liberdade econômica ranqueou Hong Kong como o país ou a jurisdição mais livre do mundo, né? Então, sempre número 1. E aí agora nem consta mais na lista. Agora ele está junto com a China, né? E a própria China também perdendo a liberdade econômica, né? Desde o Covid. Então, de fato, assim, é uma situação triste de se ver, porque, mas de qualquer forma, né? Voltando para o que eu estava colocando antes, foi uma experiência muito interessante e assim, eu contrasto isso com a minha situação hoje, né? Hoje eu estou no Brasil, atuando no Brasil, eu estou do conselho da Próspera e da Típolis, mas não estou atuando lá no dia a dia, né? Então, assim, estou um pouco mais afastado ainda nessas posições, acompanho dessa forma, mas a minha atuação profissional está 90% aqui no Brasil. E aí eu vejo quanto do meu tempo aqui no Brasil é para tratar de aspectos regulatórios. É assim, é impressionante. É quase que a maior parte do meu tempo eu estou tratando com isso, né? Então, assim, se eu tivesse num lugar com mais liberdade, eu poderia estar, de fato, tomando ações e gastando o meu tempo de uma maneira muito mais produtiva, né? Por isso que até a produtividade do Brasil é baixa, né, em relação a outros países. Você não consegue ser muito produtivo porque você está meio que num campo minado ali, tentando achar o seu caminho, ao invés de simplesmente andar numa linha reta e chegar lá, né? Então, é um pouco disso. Mas assim, então, você quer comentar alguma coisa, Francisco?
Não, eu só queria, antes da gente fechar o tema de Hong Kong, assim, só para quem está ouvindo. Então, você ficou lá em um ano. Em termos de visto, foi tipo, patrocinado pela empresa para conseguir emigrar? Foi um processo muito burocrático para conseguir fazer essa imigração por um ano? E só em termos de assim, vida lá, como que é o custo de vida e como que é a aceitação do inglês assim, na cidade, para quem não tem nenhuma referência de como é em Hong Kong? Bom, então, assim, quanto à imigração, na verdade, eu não estava regular na imigração. Eu só cheguei lá, eu tinha um prazo para ficar e até tive que ir para Macau quando eu estava finalizando o meu prazo para depois voltar para Hong Kong. E eu estava numa situação um pouco provisória, já que, assim, eu ia continuar, quando eu fui, assim, lá para o 6º mês que eu estava por lá, e eu ia formalizar justamente a minha residência, eu tive notícia que eu ia ter que voltar para o Brasil, por conta a gente tinha uma empresa da família aqui, e aí minha irmã, que estava tomando conta dos negócios, tinha decidido tirar um sabático, e aí ela pediu para eu voltar para cá. Então, assim, eu nem tentei seguir para concluir, já que eu sabia que o meu prazo estava limitado, então acabei ficando não regularmente em Hong Kong durante o período que eu fiquei. Mas, bom, e aí qual que foi a outra pergunta? Custo de vida e nível de inglês. Custo de vida putz, bem alto. Assim, o que me chamou a atenção era o custo para você alugar uma casa, um apartamento, era muito caro. Então, eu até assim me ferrei um pouco no comecinho, que eu estava achando um lugar para ficar, não sabia as regiões que eu deveria ficar. Nossa, eu acabei pegando uns lugares que era assim, um quartinho, tamanho de um quarto de hotel, assim, devia ter uns 20 metros quadrados, e numa rua horrível, com um mercado a céu aberto que cheirava super mal. Então, assim, tinha os lugares meio... que eu cheguei lá de uma vez, não conhecia, então, eu acabei ficando nos lugares meio tensos, assim. Depois eu fui achando um lugar melhor e aí eu me mudei. Mas eu fiquei em uns lugares ruins, apertados, o custo era caro mesmo. E assim, mas a situação nossa também do dólar para o real era melhor, né, na época. Então, no começo eu fui lá e aí, bom, os custos iniciais que eu tive antes de ter o salário não foram tão prejudiciais assim, e eu também achando um lugar menor. A questão imobiliária é bem cara lá, mas o resto não chamou tanta atenção para mim, era mais o custo imobiliário mesmo. E quanto ao inglês, assim, tem bastante aceitação de inglês, mas eu sinto que é meio dividido, né? Lá tem assim, metade da população não gosta de falar inglês, é, é, aí é mais oriental mesmo, é uma cultura mais oriental, fala inglês meio mal, e às vezes tem um pouco de vergonha de falar. Então, assim, às vezes eu não conseguia me comunicar, sei lá, se eu estou na rua, queria pedir direções para achar um restaurante, alguma coisa. As pessoas não tinham vergonha de falar, assim, algumas, né? E aí chegava e ia falar com uma outra, tinha o inglês perfeito, né? Tinha estudado na Inglaterra e falava inglês perfeito. Então, assim, tinha muita gente de Hong Kong que vai estudar na Europa e volta. Então, tem muita gente lá que tem uma cultura ocidental. E tem muito estrangeiro lá também. Então, assim, eu não sei agora, né? Mas na época tinha muito estrangeiro. Então, assim, tinha muita gente falando só inglês. Então, assim, eu não tive problemas, assim. Às vezes, você não... Sabe, uma pessoa local, às vezes não conseguia comunicar tão bem, mas era muito fácil, só com inglês eu me virar lá. Não foi problema nenhum isso. E eu tenho uma pergunta também sobre isso, que isso vem da minha viagem para o Chile, né? Quando eu fui para o Chile, eu estava tipo, pensando muito claramente, eu estou no país mais livre da América Latina, no país que mais está se desenvolvendo na América Latina, e ninguém aqui faz a menor ideia disso. Tipo, ninguém aqui entende por que isso está acontecendo, e assim, mais ou menos metade das pessoas entendem que o Chile é um país rico, comparado à América Latina, mas elas não fazem muito bem ideia de por que isso aconteceu. Então era bem óbvio que assim, cara, isso aqui
tá com data para acabar, cara. Não vai rolar. O quão conscientes as pessoas estavam em Hong Kong de, de que, acho que eles são ricos, acho que ok, mas que é por causa da liberdade aqui. Nossa, eu vi muito pouco essa percepção, assim, das pessoas, na média, assim, que eu conheci, conversei, era muito pouco percebido isso. Eu acho que similar ao que você está colocando do Chile. Eu acho que assim, também na média, poucas pessoas param para pensar sobre essas coisas, eu acho. Então, mesmo lá. Mas assim, eles têm, tem muita gente, eles têm medo da China, né? Então, eles têm medo do autoritarismo da China. Isso sim era mais presente. Mas agora uma percepção que a liberdade econômica é o que propiciou o desenvolvimento econômico e o padrão de vida que eles têm lá hoje. Essa é uma linha de raciocínio que eu não vi muito presente lá, não, para as pessoas que eu interagi. Então o pessoal tinha medo da ditadura e do autoritarismo e tudo mais, Exato. mas era tipo, se eles entrarem aqui, vamos mudar o sistema tudo, nós vamos continuar ricos, só que vai ser uma ditadura. Era isso que eles achavam. E não era tipo, essas duas coisas estão conectadas. Eu diria Isso é isso. preocupante, cara. Pelo menos da Isso é minha bem experiência. preocupante. É anedótico, mas foi um pouco que eu percebi. Mas eu também não sei, acho que assim, boa parte do meu tempo lá, também, assim, os meus amigos, né, da época, eram estudantes que estavam, muito europeus que estavam fazendo MBA em Hong Kong, né? Não sei, então, e as pessoas locais, eu acabei tendo uma interação menor, até porque tem uma distância cultural relevante. Então, eu conheci mais essas pessoas estrangeiras que estavam lá. Então, era o caminho de menor resistência para interações sociais e conhecer pessoas, eram pessoas com uma cultura um pouco mais semelhante à minha. E os orientais, com cultura oriental, era um pouco mais difícil de formar conexão, né? Até tentava, mas assim, era um pouco mais difícil. Então, acabou também sendo isso a minha exposição. Mas tinha muita gente estrangeira lá, muita gente na minha faixa etária indo estudar lá. Então, foi super legal nesse sentido, né? De experiência, conhecer pessoas e conhecer como que era trabalhar. E no trabalho em si tinha também muito estrangeiro. Então quase que eram bolhas ocidentais lá dentro que eu habitei mais. Foi um pouco disso. Então, na verdade, a gente chega numa conclusão que, tipo, talvez não é tão assustadora, que a galera jovem de família mais rica da Europa não entende a importância de liberdade. Tipo, tá, ok, Exato. isso eu espero deles. Exato. Isso eu já desisti deles. Exato. Então, assim, por isso que eu tô falando, é bem anedótico e enviesado, assim, um pouco, essa experiência. E bom, assim, continuando, né, então, acho que para conectar isso com cidades privadas, né, eu acabei voltando, como eu comentei, acabei voltando para o Brasil depois de um tempo lá em Hong Kong, e assim, o meu intuito aqui, eu estava numa passada de bastão para a gestão da empresa, a gente estava contratando um CEO de mercado para tocar as coisas, e então estava nesse período de transição com ele, e já estava pensando o que eu vou fazer, né, o próximo passo. E aí eu estava justamente no momento pensando o que eu posso fazer, já que um pouco aquele pensamento empreendedor de onde você encontra alguma dor e como que você conserta aquilo, né? Eu falei, nossa, não tem dor maior, né, do que o sistema governamental que reprime o real potencial da população de se desenvolver economicamente. E aí eu comecei a pensar, ok, se essa tecnologia de governo é um problema, como que a gente pode tentar solucionar isso? E na época eu estava pensando de diversas formas, pensando em criptomoedas, né, como uma maneira de se contornar a política monetária. Então, de repente, putz, só com uma tecnologia você consegue contornar certos aspectos da imposição estatal, né? Então, assim, estava pensando nisso, estava pensando, eu estava em contato com o pessoal do Sister Institute, né? Que eu imagino o pessoal, os seus ouvintes devem conhecer, e assim, o Sister Institute para mim era
um experimento mental muito interessante, né? Eu achava muito interessante a ideia. Eu via assim o problema do sistema operacional de governo ser tão grande e tão oneroso que eventualmente o pênalti que você pagaria para ter uma plataforma flutuante no oceano em águas internacionais, que é um pênalti enorme, né? Talvez valesse a pena, né? Talvez a arbitragem regulatória que você teria neste ambiente seria tão benéfica que valeria a pena pagar esse pênalti. Então, assim, eu até estava explorando isso, entrando em contato com o pessoal, conversando, aí eles me chamaram para uma conferência que eles iam fazer uma cerimônia de assinatura do MOU com o presidente da Polinésia Francesa. Eles estavam naquela época fazendo um spin-off do Sister Institute para uma empresa chamada Blue Frontiers, que seria uma empresa for profit, né? Que aí ia sair de um instituto e montar uma empresa visando lucro, onde se estabeleceria a primeira plataforma de um primeiro seastead em águas protegidas da Polinésia Francesa, que seria um MVP, né, um MVP do seastead, que começando em águas protegidas, você precisa de uma infraestrutura muito menor, mais barata, para depois, a partir disso, você conseguir desenvolver a tecnologia e migrando para águas internacionais, eventualmente, né? Tipo, era um pouco essa ideia. E aí eles me chamaram para participar, eles convidaram alguns apoiadores do projeto, e aí eu fui para lá. E bom, nessa conferência, eles, na verdade, pediram para a gente ficar mais uma semana, fazendo um workshop com eles, conversando e pensando nos próximos passos. Então, eu fiquei lá uma semana em São Francisco e participei de todos esses workshops, e assim, eu causei um pouco lá, porque eu achava que eles estavam pensando de uma maneira muito engenharia, né, e não modelo de negócios, né, e aí o problema principal, na minha visão, era o modelo de negócios, não engenharia, e aí, bom, ficava trazendo esses pontos e discutindo, e lá, na época, eu estava explorando, putz, será que não faz mais sentido, ao invés de buscarmos criar toda essa infraestrutura, esse hardware, essa infraestrutura imobiliária em alto mar, que parece um pouco ousado demais, de repente buscar algum tipo de liberalização via zonas econômicas especiais, né? Que aí parece muito mais incremental e mais fácil, né, de se conseguir, eventualmente, né? Eu estava pensando algo mais leve do que eventualmente se tornou próspera, no sentido de qual que é o nível de autonomia que você teria. Mas eu já tinha ouvido falar sobre a lei das ERES em Honduras, já tinha visto aqui, eu estava interessado, né, nessa lei, inclusive pelo Sister Institute, porque na época eles estavam conversando com o governo de Honduras para montar um ZERE também. Aí eu fiquei sabendo sobre isso, estava interessado, achava que, nossa, faz muito sentido buscar a criação de uma zona econômica especial com uma autonomia política. E bom, enquanto eu estava nesse workshop do Sister Institute, eu conheci, eles me indicaram, algumas das pessoas com quem eu conversei falaram, fala com esse cara, o Eric, ele está querendo fazer algo nessa linha, e ele está olhando em Honduras. Aí eu falei, pô, legal. Aí eu acabei, durante o evento lá, não tive a oportunidade de conversar muito com o Eric. É o Eric Bremen, né, que é o fundador da Newway, que fundou a Próspera. E, bom, então eu conversei um pouco com ele, aí ele entrou em contato comigo depois que eu voltei para o Brasil, marcou um call para a gente conversar um pouco mais, já que a gente não teve a chance de conversar lá, e troquei uma ideia com ele, aí ele falou, pô, quero te apresentar o meu sócio, aí marcamos um outro call, ele apresentou o César, que tinha sido um dos primeiros apoiadores do projeto lá da New, e, bom, conversei com eles, aí eles, a gente está indo para Honduras daqui 3 semanas, sei lá. Se você quiser vir com a gente vai visitar um pessoal lá, alguns potenciais parceiros. Aí eu peguei e fui com eles. E aí a gente visitou, na época, né, a Newway, que é a empresa proprietária da Honduras Próspera, ela tinha um modelo de negócios
vislumbrava um modelo de negócios que seria tipo um fundo de venture capital, uma gestora que iria aportar recursos em alguns projetos diferentes de prosperity zones ou cidades privadas, buscando assim uma diversificação de risco. Eventualmente uma delas funciona e paga todas as outras que não deram certo, né? Era um pouco essa linha de raciocínio. E então assim, a gente estava conversando com alguns parceiros em Honduras, pensando que, ok, Honduras tem essa legislação do Zero Law, que acho que torna aquele ambiente muito propício para um negócio desse tipo. E então a gente tinha ali os 3 ou 4 empresas locais que estavam tentando as aprovações para conseguir essa autonomia da lei. E a gente conversou com eles para pensar, pô, podemos fazer alguma parceria com vocês e tal. E eles estavam entendendo o que eles estavam buscando. Aí tinha uma mineração de carvão, aí tinha diversos projetos diferentes. A gente foi conversando com eles. E aí, bom, aí eu depois dessa viagem eu falei, quero participar. Vamos lá, né? Eu tava um pouco com a ideia de alguma coisa com cripto. E aí o Eric me convenceu que não fazia sentido aquilo naquele momento, o negócio estava andando e, putz, aqui dá para fazer muito mais e coisas com cripto, inclusive, que é o que também a gente está fazendo agora, né? Mas é uma plataforma muito mais abrangente, eventualmente, assim, ele, bom, me convenceu e eu fui para lá, fui para Washington, né? A sede da empresa é em Washington. E aí eu fiquei em Washington trabalhando com eles, meio que conhecendo um pouco mais o time. Na verdade, eram poucas pessoas na época que eu me juntei. Acho que tinha 4 pessoas na equipe. Então, e aí eu comecei a trabalhar com eles lá. E assim, uma das contribuições que eu fiz nesse início eu acredito muito em focar, né, os nossos esforços no ponto mais relevante, tentar identificar o que é esse ponto e o que é o caminho crítico para o que a gente precisa fazer minimamente para avançar para o próximo passo, né? Então, eu notei que assim essa conversa de fundo de venture capital, investindo em diversos projetos, não estava funcionando, porque a galera lá não estava conseguindo avançar e não estava conseguindo dar os próximos passos necessários para poder conseguir as aprovações. E estava tendo muita incerteza dentro do modelo, né? Tem muitas variáveis incertas, é uma coisa muito nova. Então, também a gente tinha dificuldade de negociar com eles o que seria a nossa participação e então, assim, virava uma confusão. E aí ficou uma confusão com várias pessoas diferentes. Aí eu falei, meu, vamos focar. De repente, a gente pega um desses caras e entra na operação nós mesmos, né? Mão na massa, não uma posição mais passiva de investidor, mas uma posição ativa de operação. E a gente decidiu fazer isso. A gente se associou com uma das empresas locais, que é o Gabriel, o Gabe Delgado, que é o cara que estava envolvido com esse movimento dos ERES desde o início, desde as outras iterações da lei. Então, um cara local da Guatemala, na verdade, que conhecia muito a região, e a gente se associou com eles e fundamos a Honduras Próspera, né, que foi uma joint venture entre a Newey, que era a empresa do Eric, me fugiu o nome, me fugiu o nome da empresa do Gabriel, mas a gente se juntou e fundamos a Honduras Próspera. E bom, desde a fundação da Honduras Próspera, a gente foi a primeira empresa de fato conseguir a aprovação, então acho que funcionou, né, no sentido que a gente trouxe esse foco, conseguimos a aprovação da zona, e aí foi um processo árduo aí de negociações, construir land bank, é um processo muito difícil a construção de land bank, né? Então, assim, construir land bank, achar os terrenos que a gente ia trazer para incorporar, interações com o governo, com o CAMP, que é o órgão regulador que nos dava as aprovações pelo que a gente queria fazer. E a gente foi bem além do ponto de vista de estruturação do ambiente regulatório e legal, né? Então, fizemos todo um processo de mudança do sistema jurídico para common law dentro da nossa jurisdição.
teve todo um trabalho de constituição do PAC, né, que é o Prosper Arbitration Center, que é um centro de arbitragem com assim pessoas de bastante renome, juízes de bastante renome, até juiz da Suprema Corte do Arizona e pessoas desse porte constituindo essa Câmara de Arbitragem que a gente montou. Toda a legislação, o Restatements of the Common Law, que é o que fundamenta as bases filosóficas do Common Law, sobre a qual a gente vai elaborar a legislação. Então, assim, teve toda essa construção, constituição do Land Bank, opcionalização do Land Bank do entorno, para a gente conseguir ter um espaço maior de crescimento subsequentemente, sem precisar de muito aporte. A gente começou com pouco dinheiro até, na verdade. A gente tinha pouco dinheiro e a gente ia fazendo de uma maneira bem incremental, empreendedora mesmo, todas essas questões. E a equipe incrível, né? O pessoal genial, assim, que trabalhava na empresa, era impressionante. Então, acho que assim, poucas pessoas de muito talento e muito passionate, né? E envolvidas com o projeto, assim, todo mundo lá tinha um viés de liberdade econômica, querendo trazer isso como... E eu via muito isso, né? Eu na verdade, assim, o meu pai era político. Meu pai, ele foi governador de São Paulo, né? E eu sempre pensei, putz, depois que eu comecei a entender o que o governo faz, eu pensei, caramba, eu tenho que ter alguma iniciativa minha que traz mais liberdade, né? Como uma dívida, talvez eu tenha. Então eu pensei até um pouco isso, pô, tenho que, sabe, tem um movimento de, pô, isso é legal por si só, mas além disso, assim, eu queria ter uma atuação que trouxesse, pelo menos da minha família, um pouco mais de liberdade econômica para o mundo, né, de alguma maneira. Então, todo mundo tinha algum tipo de viés para trazer liberdade e tem essa característica ideológica forte, né, e presente. E bom, então, a gente foi desenvolvendo isso, tem todos os desafios de funding, que eram enormes, né, os desafios para funding do projeto. Então, a gente ficava pensando, eu atuei como CFO da empresa, né? Então, isso era uma boa parte do que eu passava tempo pensando. A gente criou um monte de entidades, então tinha uma série de entidades. Então, era um desafio de controladoria e finanças relevante também para mim nesse período. E a gente constituiu fundo, a gente montou um fundo para investir na parte imobiliária, depois a gente converteu o fundo para dentro da empresa operacional. E aí agora a gente está de novo fazendo fundo, mas naquele momento não foi o caminho que os investidores queriam entrar. Eles queriam entrar naquela fase do projeto dentro da empresa, dentro da operação. Eles não queriam investir em real estate, né? Eles queriam investir no venture capital, que é a empresa. Então, assim, tinha uma série de questões que tinha que entender e montar esse quebra-cabeça para manter a empresa com o financiamento para poder fazer os projetos, e tinha que priorizar tudo, quais são os projetos que a gente vai fazer. Tinha uma série de atividades sociais, até de impacto social, que a gente fazia com as comunidades vizinhas, tentando, sabe, mostrar, vamos dizer, incentivar empreendedorismo, incentivar a educação e coisas do tipo, para mostrar, assim, a gente está aqui para ajudar e trazer algo positivo para vocês. E é até meio triste, porque você vê como que, às vezes, você faz com a melhor das intenções, todo esse trabalho, e depois tem uma captura ideológica de parte da população, que aí que teve uma série de questões de a Zero Law permite desapropriação de terras e coisas do tipo. E, assim, de fato, na lei tem essa questão que, com o governo, você pode desapropriar terras, mas isso aí é totalmente contra o nosso propósito, assim, é justamente o inverso. A gente quer trazer voluntarismo e propriedade e preservação de propriedade privada. Então, isso vai completamente contra. De fato, a lei que originou o nosso projeto permitia isso, mas dentro da nossa própria Constituição, o nosso Charter, a gente já coloca que a gente está barrado de fazer isso, a gente já está de mãos atadas, e isso não poderia ser feito por nós, né? Mas mesmo assim as pessoas distorcem e tentam criar um
um monstro, assim, falando, não, eles estão aqui para criar isso e te enganar e fazer uma desapropriação das terras, etc. Quer comentar alguma coisa, Rafael? Não, eu até ia falar, tipo, até porque se vocês fizessem isso, vocês iam perder, tipo, 2/3 dos investidores de vocês. Porque é todo mundo libertário. Todo mundo ia falar, não, e ir embora. Tipo, ia ser a coisa mais... Exato. Tipo, também, se eu fosse fazer isso, por que eu ia ter me dado o trabalho de fazer todas as coisas limpas até agora? Tipo, exato. entendeu? Eu nem teria interagido com as comunidades locais. Aquilo para mim não seria nada. Por que eu teria tentado? Exato. E a gente teve muito envolvimento e assim, mas é muito isso, né? Eu tava vendo até no Google Maps aqui, né? Que eu até falei antes do podcast, mas para quem tá assistindo a gente tá conversando, geralmente eu tô abrindo as coisas aqui e vendo, tipo, pra ter uma noção. Então, eu tava falando de Hong Kong, eu tava vendo Hong Kong e tal, próximo. Já dá pra ver no Google Maps as obras, porque antes eu via, tipo, 1 ano ou 2 atrás, tava só mato ali onde é o terreno da Próspera. Hoje agora já tem as obras ali. Tipo, opa, tá legal isso. Não, de fato. Acho legal, assim, essa perspectiva que você deu, porque geralmente quando a gente vê podcasts e assim, entrevistas e tudo mais falando de Próspera, falando de cidades privadas, mesmo podcasts que a gente já participou, é muito mais da parte teórica de, como que funcionaria cidades privadas, como que é o conceito de cidades privadas. Aqui foi muito mais no tipo, como que você entrou nesse meio, quais foram os desafios que a equipe teve de enfrentar, como foi o processo de estabelecer isso, achei muito legal. E acho que a gente pode talvez até voltar um pouco agora para o prático, né? Aproveitando o gancho aqui, que o Rafa falou que agora já tem coisas lá mesmo. Assim, qual é o estado de Próspera hoje? O que já tem ativo, funcionando, que as pessoas podem fazer uso? Então, o estado hoje, a gente já tem o território com a autonomia dada. Não vamos usar o termo estado, vamos usar a situação. Exato. Menos gatilho. Uma melhor. Então, a situação hoje a gente tem o território já com a autonomia entregue, a gente está incorporando mais terrenos para dentro da nossa plataforma, né? Próspera não é uma localização geográfica, é uma plataforma de governança, é um sistema operacional de governança. E aí a gente pode incorporar para dentro dessa plataforma terrenos adicionais e até não contíguos, né? A gente não precisa estar no mesmo bloco contíguo de terra. A gente pode ter um bloco em um lugar e montar um hub em uma outra localização separada, né? Então, assim, a gente tem já hoje, assim, começou com, se não me engano, era em torno de 200 mil metros quadrados quando iniciou o projeto. Era a área mínima ali para a gente começar e ter vamos dizer, o zero dado para nós. Porém, a gente também tinha uma área opcionada no entorno. Então, era uma área pequena, tamanho de um pequeno bairrozinho, assim, né? E aí a gente foi crescendo, a gente hoje tem mais de 3 milhões de metros quadrados, para ter um pouco de referência, né? O Mônaco tem 2 milhões de metros quadrados. Então, é maior que Mônaco hoje a área total que a gente tem. A ideia é crescer mais com o passar do tempo. A gente consegue fazer de uma maneira incremental. Até um dos benefícios da lei é que permite esse crescimento orgânico do território, né? Geralmente, quando você fala de zonas econômicas especiais, você tem um território delimitado, que é aquele território e para sempre será. A não ser que seja revogado, aí não vai deixar de ser. Mas, geralmente, é aquele território. E, nesse caso, é dinâmico, né? O espaço pode crescer de uma maneira dinâmica. Então, isso é muito interessante. Isso facilita o processo mais empreendedor incremental de desenvolvimento. Então, assim, a gente tem a nossa área inicial, que já tem projetos residenciais sendo feitos. A gente, na verdade, já tem o que a gente chamava de beta, e chama de beta building, beta no sentido que é um beta testing do sistema regulatório, né? Então, assim, a gente já tinha todas as aprovações feitas e até eu lembro das discussões. Ok, estamos com as aprovações, temos tudo no papel, né? E a gente está falando com investidores e falando com empresas para entrarem dentro do nosso território. Mas a gente não está fazendo nada lá, né? Tá ainda tudo terrenos vazios, né? Então, vamos nós
construirmos a primeira construção, seguindo o nosso próprio código de construção, nosso próprio zoneamento, contratando as pessoas, os trabalhadores, usando o nosso próprio regime trabalhista e vamos fazer isso e comprovar, né, que a gente não precisa, por exemplo, de aprovações da prefeitura local, né, e etc. A gente consegue fazer... É basicamente o tech demo. Exato. Demonstração exato. da tecnologia, só que, tipo, pra quem não conhece tech demo, tipo, sei lá, eu vou programar um jogo, eu crio um novo software, mais que onde eu vou colocar o jogo. Tipo, não, vai ser um jogo gigantesco, mas deixa eu só te mostrar, tipo, como é que dá pra fazer, o que eu consigo fazer com isso pra galera ter uma noção. Então, basicamente, vocês estão fazendo... E eu gosto muito dessa tua analogia de que esse sistema de governança é o software. Né? Tipo, você tem o computador, você tem o hardware, mas o que muda é a programação dentro. Então, tipo, nós colocamos essa programação numa terra. Então, qual é o tech demo disso? A gente construiu um prédio, tal, colocou uma empresa, colocou um pessoal aqui, tal, contratou a gente, tipo, funcionou, ok. Eu acho importante isso, e é legal isso aí. Exatamente. Então, assim, a gente até pensa bastante nessas analogias, né? Que é hardware, a parte imobiliária. O software é justamente o regramento dentro da nossa plataforma, o sistema operacional. Então, assim, a gente foi justamente nessa linha. Vamos criar um beta test da nossa plataforma com o nosso próprio dinheiro e fazer isso acontecer. Então, a gente criou o Beta Building, foi essa primeira construção. Então, isso já está pronto, já está feito. Tem pessoas que moram lá, trabalham lá, virou um coworking. E a sede nossa local está nesse Beta Building, que é uma construção bem legal. Deve ter no site fotos. E a gente já está com alguns outros projetos residenciais em andamento, né? Tem o Duna Project, são 2 torres residenciais com uma incorporadora local. A gente tem um outro projeto residencial com a Zaha Hadid, e também é o Patrick Schumacher, que é o presidente... Para quem não sabe, a Zaha Hadid é um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo. Acho que eles fizeram a Fórmula 1 de Dubai, né? Uhum. Eu não conheço, isso? mas eles têm acho que foi. Tipo, eu tô tentando pensar em alguma coisa que as pessoas já viram bastante na TV, porque, tipo, eu posso falar isso ou aquele prédio, ou, tipo, a mesquita de Baku, no Azerbaijão, mas todo mundo vai ficar, tipo, quê? Tipo, acho que a Fórmula 1 de Dubai foi eles, né? É um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo. E o Patrick Schumacher, que hoje é o dono... É Schumacher ou Schumacher? Eu não sei. Ele é libertário. Então, tipo, é um arquiteto que desenha, um arquiteto urbanista extremamente influente, aliás, desenha cidades também, esse monte de coisa, o cara é libertário, então... Estamos saindo de só ter economista e direito nessa porcaria. Eu fico muito feliz com isso. É verdade. Agora entra aspectos de urbanismo e construção, arquitetura. Mas, assim, então, tem esses projetos que já estão em andamento. A gente adquiriu um resort que era vizinho nosso, de um resort que acho que o maior resort, é o maior resort da ilha, chama Pristine Bay. Então, a gente adquiriu esse resort e a gente já está rodando as operações do resort e operações empresariais de empresas novas que vieram de fora do país para operar dentro do nosso território, já estão operando de lá, do Beta Building e de outras localizações que a gente já está incorporando para dentro do nosso território. Então, a gente tem alguns comprou mais barato depois da pandemia, né? Exato. Exatamente. E já você falou isso, eu pensei, depois da pandemia, os caras falaram, quanto que tá aí? Não, de fato, foi uma negociação muito boa. Já era um ativo em distress, era um ativo que já estava tomado pelo banco, que tinha emprestado para o desenvolvedor original. E aí, de fato, veio a pandemia, a gente conseguiu condições melhores, a gente já tinha feito uma rodada de captação Series B, que foi super bem, e ainda está rolando, mas até agora já foi super bem essa captação. Então, assim, a gente tava... Agora vocês estão até o campo de golfe, ali que eu estou olhando no mapa, né? Agora vocês estão ali até o campo de golfe, antes daquele outro hotel lá do Vila Del Mar, é isso? O campo de golfe inteiro é do Pristine Bay, que é da propriedade. Então já é de vocês também. Mas só para visualizar no mapa, louco, dobrou o espaço aqui, basicamente. Sim, a gente tem outras áreas também que já foram incorporadas para dentro do projeto e que não são contíguas, né, nesse bloco aí que você está olhando. Tem outras áreas que têm outras vocações, né? A gente está na ilha de Roatán, esse primeiro projeto, a primeira fase, e na ilha de Roatán
você tem que pensar nas vocações daquele terreno, né? E a gente assim, uma ilha paradisíaca no Caribe, então tem uma vocação turística super interessante e para serviços, prestação de serviços. Então a gente pensa em turismo médico e outras coisas relacionadas que a pessoa poderia, assim, a ideia é tentar achar a vocação do terreno e qual que é a arbitragem regulatória mais otimizada, né, para aquele terreno. Então, por exemplo, turismo médico, você já existe esse mercado, é um mercado que cresce muito rápido ao redor do mundo, e você consegue trazer serviços médicos para dentro de um território com uma regulamentação ajustada a um custo muito mais baixo do que a pessoa teria no país de origem. Então, pensando em países desenvolvidos, tipo os Estados Unidos, você consegue ter, existe já uma indústria muito grande de pessoas que viajam dos Estados Unidos para o México para fazer procedimentos no México com todos os equipamentos iguais ao que eles teriam nos Estados Unidos, com um médico americano que dá a escolha dele e com o nível de cobertura de seguro igual ao que eles teriam nos Estados Unidos, se não melhor, a um preço menos da metade do que ele teria no país de origem. Então, assim, você paga a E tem voo viagem, direto dos Estados Unidos, né? tem voo direto. Ah, não, o nosso, dentro de Rota tem voos diretos. Para os Estados Unidos. Porto internacional na ilha. Então, assim, já tem bastante turismo e viagem já internacional direto dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, tem voos diretos para Rotterdam. Do Brasil não tem, infelizmente, então sempre foi um pouco um perrengue para eu chegar lá. Eu tô tentando fazer procurar, conexão, tipo, o preço né? da passagem. Eu tô tentando ver, tipo, o preço da passagem aqui, da onde que tem voo para Rotterdam. Geralmente eu ia por El Salvador ou Miami, para quem tem visto americano. Miami, Tem Miami Rotterdam? Não sei se tem, assim, acho que eu ia lá, eu ia na época que eu estava na operação, eu estava meio nômade nessa época, né? Eu ficava 3 semanas, eu tinha que voltar para o Brasil uma vez por mês para as coisas do Brasil. Eu tinha uma reunião de conselho no Brasil, eu tinha que participar. Então, vim uma vez por mês para o Brasil por uma semana, aí as outras 3 semanas eu ficava nos Estados Unidos e as outras 3 semanas eu ficava em Honduras. Então, ficava nesse vai e vem, todo mês com 2 viagens internacionais. Então, assim, eu tinha que ficar fazendo essa rota, né? Não ia direto, ia geralmente por El Salvador, às vezes passava pela Colômbia, tinha algumas rotas diferentes. Você mencionou a questão que, ok, já existem, então, desenvolvimentos residenciais de diversos tipos, então quem tem interesse em morar, ou pelo menos talvez até passar uma temporada lá em Rotterdam, em Próspera, já pode, né, se inscrever para isso. Agora, outra questão, como que é a vida em Próspera? Assim, em termos de habitantes, quantos habitantes a gente está falando na ilha? Como que é a questão do idioma? A pessoa precisa falar espanhol? Assim, como que é a vida no geral em Rotterdam? Então, é muito legal lá. Tem uma... Rotterdam, para quem não sabe, é ex-colônia inglesa. Então, o pessoal fala inglês, é quase que a língua principal. Assim, ele é bem dividido, eu diria, na verdade. Hoje tem bastante gente falando espanhol também. Então, é espanhol e inglês. Mas eu vivia com inglês lá, mesmo o espanhol sendo muito parecido com o português. Para mim, o caminho de menor resistência ainda é inglês. Então, eu falava só inglês lá e me virava, super tranquilo. Todo mundo falava inglês e assim, a vida é super legal. Tem a cultura e o ambiente, assim, pessoas super amigáveis. Assim, as pessoas têm medo de Honduras por conta de criminalidade. Roatán é zero a criminalidade, é baixíssima. Acho que pelo fato até de ser uma ilha, né? Acho que isso inibe muito, porque cria um pouco mais de accountability entre as pessoas, né? É um pouco mais difícil você ser um criminoso dentro de uma ilha, então não tem para onde fugir tanto. Então, ali é super seguro, assim, as pessoas muito amigáveis, falam inglês, uma cultura até meio bem dolarizada até, então, pensando em tipo de moeda, né, você pode viver lá com dólar, então, assim, é muito legal. Em termos de habitantes, tem, se não me engano, em torno de 70 mil habitantes na ilha, e é isso. Então, assim, e Próspera estamos começando, né? Então, ainda não tem tantos habitantes, tantos residentes.
mas é um número que está crescendo aí cada vez mais, né? A gente já está em centenas de residentes, mais de 60 empresas, então, assim, já está crescendo esse ano aí, começou a crescer mais, então a gente está aí bastante otimista, né? A gente já tem empresa de biotecnologia lançando terapias de longevidade muito interessantes, tem, dando alguns exemplos, né? Um banco inteiramente digital, uma empresa de logística de drones, vários desenvolvedores imobiliários, alguns BPOs, call center também fazem parte das PJs que estão registradas e iniciando a operação, empresas de energia, algumas empresas de cripto e fintech, tem algumas empresas da América Latina, Europa, Singapura. Então, eu sinto que assim, né, a gente está com um ambiente de liberdade econômica bem grande, e pensando, a gente até fez uma avaliação, né, da nossa jurisdição perante outras para fazer uma análise comparativa. A gente já está acima, assim, dentre as top 10 jurisdições do ponto de vista de Ease of Doing Business, né, tem aquele índice Ease of Doing Business Index. A gente estaria na 7ª posição já. Então, obviamente, o intuito de crescer isso e chegar em primeiro, né? Mas com isso, né, a gente consegue atrair as pessoas mais inovadoras, produtivas, empreendedoras, que ali vão ter um espaço, né, para liberdade pessoal e econômica, para desenvolver suas ideias e colocar aquilo em prática. Então, acho que a gente já está começando agora a ver as engrenagens rodarem, né, na prática, porque até o momento foi uma coisa mais conceitual, legal, de conseguir as aprovações, criar ali o solo e fertilizar o solo com as nossas regulamentações e catalisar aquilo plantando algumas sementes, e agora a coisa começa a ganhar um pouco de tração. Mas acho que vale mencionar também um pouco a situação geral, né, do país, porque a gente está passando por certo... Do país e da lei, né? Porque agora também teve, tipo, que revogar e tudo mais. Você tá falando, tipo, nós estamos expandindo. Então, até naquela hora eu ia perguntar, mas não revogar. Porque, assim, eu sei mas eu queria que você explicasse como é que foi isso, mas vocês estão expandindo. Uhum. Não, sim, assim, na verdade, a gente está passando por um stress test agora, né? Eu diria. E acho que, por um lado, acho que é bom isso, na realidade, porque um dos pontos principais, né, que, vamos dizer, trazia um certo receio para o projeto por parte de investidores, de empresas que queriam operar lá, justamente a questão de estabilidade política, né? A gente está tratando de Honduras, que não tem um histórico que deixa as pessoas super confortáveis do ponto de vista do governo e as instituições. E você estava calçado justamente nessas instituições para poder ter as suas liberdades do nosso projeto garantidas, né? Então, assim, é um primeiro receio que as pessoas têm. No entanto, a gente está muito bem protegido na lei em diversas camadas, né? Então, a gente tem diversos tipos de acordo de estabilidade. Você precisaria de, assim, até para de fato ter uma revogação da lei. Isso é um processo que demora, né? Então, você pode ter algum tipo de indicação. Vale só dar um passo para trás, né? A gente teve a eleição recente da Xiomara Castro, que é uma presidente que foi vocalmente contra a legislação das ERES, né? E isso até foi uma das bandeiras, era assim, era oposição ao governo anterior, né? Então, qualquer coisa que o governo anterior fez vai ser contra, né, esse novo governo. Então, uma das bandeiras, e até muito dos fake news de desapropriação de terras e coisas do tipo, foi também algo que bastante proclamado dentro dessa nova administração. Então, assim, foi algo que eles foram vocalmente contra, né, o projeto das ERES. E aí teve esse início de revogação da lei, que tem um processo longo para isso acontecer. Só que a revogação da lei você não perde aquelas que já foram aprovadas, você inibe próximas as outras zonas serem concluídas. Então, até a gente acelerou o processo de incorporação. Então, na verdade, meio que sem querer, ela criou um monopólio para vocês. Assim, hoje tem 3, né? Hoje tem 3 projetos. Basicamente, o que ela falou assim, tipo, vai continuar tendo, porém, não vai ter competição.
Então, Muito bom. não tem nenhuma, isso não está definido ainda, mas assim, de fato, né, é uma questão que você já está, tem a expressão, já está grandfathered in, né, você já tem as aprovações, você já tem a estabilidade, você, mesmo que tenha em mente, você precisaria de 10 anos para a revogação tomar efeito, e isso é maior do que o ciclo eleitoral de Honduras, então você precisaria de 2 governos querendo revogar isso de fato, né? Então tem isso, tem tratados de estabilidade, tem acordos de estabilidade, tratado internacional que traz também uma estabilidade de 50 anos de proteção para investimento internacional em ZERES. Então, assim, e a gente está falando dos Estados Unidos investindo no projeto, né? Então, tem várias proteções do ponto de vista de tratados de livre comércio entre os países, NAFTA, etc. Tipo, se Honduras mexer com esse, eles estão arranjando um problema diplomático internacional considerável com os Estados Unidos. Exato. Tipo, vocês assim, expropriaram uma empresa americana. Exato, Tipo, Exato, Então, assim, tem várias camadas de proteção contra isso. Isso, assim, se fizer algum tipo de desapropriação, assim, e isso que é uma coisa, né? Honduras não tem histórico de desapropriação. Então, Honduras não desapropria, não nacionaliza empresas, né? Então, isso quiser, não nacionaliza empresas. Então, isso não é algo que está no histórico do país, né? Isso assim, e tem diversas penalidades que ocorreriam caso isso surgisse, isso de fato se materializasse, mas assim, acho que não é o caso, né? É muito mais fácil você bloquear a lei e novos entrantes do que mexer com quem já está aprovado, já está com suas estabilidades garantidas. Então, assim, e fora isso, né, tem as questões intangíveis. A gente está, com o que a gente levantou de capital nessa última rodada, a gente tem capital para ser um dos maiores investimentos estrangeiros no país, né? Assim, é uma proporção muito grande. Assim, chega a quase 50% do total de FDI que Honduras vai ter no ano. Então, assim, é uma proporção muito grande. Então, assim, e o nosso intuito é trazer emprego, trazer desenvolvimento. FDI, para quem não sabe, desculpa interromper, é Foreign Direct Investment. Então... investimento direto externo. É tipo, mais ou menos, o que aconteceu com El Salvador quando eles fizeram aquela adoção lá do Bitcoin como legal tender. Em um ano, o crescimento de mais de 10% no PIB, sabe? Mais ou menos assim, tipo, só apenas Próspera, apenas das edges, pá, metade do investimento direto externo. Então, assim, o nosso intuito é esse, trazer desenvolvimento, trazer essa criação de liberdade e investimento no país. A gente levantou capital, a gente está agora numa fase com capital institucional por trás. Então, assim, quando eu estava lá, era uma coisa um pouco mais escassa os recursos, agora a gente tem mais acesso a recursos. E assim, o intuito é fazer esse desenvolvimento. Aí tem essa questão dessa oposição política, que eu acho que é favorável, porque a partir do momento que a gente ultrapassa esse obstáculo, né, você está ratificado, né, e muito consolidado como projeto. Você sobreviveu um governo de oposição a ele e você conseguiu sair. De repente tem ajustes na lei que a gente pode fazer, que inclusive eu acho que tem uma convergência relativamente grande entre vamos dizer, os pontos de problematização que o governo está trazendo para a legislação das ZERES. A gente concorda com uma boa parte deles. A gente pensa, pô, não precisa de desapropriação. Então, de repente, se conserta os pontos, cria uma nova lei que ainda não fere os direitos de liberdade do projeto e dos investidores e bola para frente. Você sobreviveu, ratificou, solidificou o projeto e a gente está muito a postos para decolar e voar muito mais alto aí a partir desse stress test. Então, acho que eu vejo isso como algo positivo, porque inevitavelmente teria algum governo de oposição a isso. Então, antes agora, para isso já ser resolvido, do que mais para frente, na minha visão. Eu até acho incrível, assim, que Próspera ainda é um projeto bem pequeno, como mencionado, tem bem poucas pessoas morando e tal, mas já tem
um hub de inovação tão grande, assim, sabe? Tem empresa de drones, tem empresa de cripto, tem empresas de biomedicina, você ter tantos ramos diferentes de inovação que basicamente só estão ali por conta desse software, né, dessa regulação que está permitindo isso. Então, é legal que você vai para a Próspera, não vai ser você ir, sei lá, para uma Tóquio, para uma São Paulo, para uma São Francisco, de uma grande metrópole em termos de networking, mas as pessoas que estão em Próspera provavelmente são todas contatos muito interessantes, assim, de grandes inovadores e pessoas com visão de liberdade também. Então, acho que ali é uma questão de, talvez ainda não tenha quantidade, mas a qualidade deve ser boa para caramba. Concordo, exatamente isso. É para justamente buscando esses ambientes que as pessoas mais inovadoras, mais criativas, é isso que elas querem, né? Então, é o que você vai encontrar com uma densidade alta no nosso projeto. E é isso, e construindo o volume, a quantidade, né, com o passar do tempo. Então, é um projeto de longo prazo. Uma coisa que eu acho que talvez também vale mencionar em relação a Próspera e Honduras, assim, a gente mencionou bastante da parte regulatória, na parte de impostos também é muito, muito interessante o regime de Próspera, é super competitivo, e mesmo que, digamos, no pior dos casos, seja feita uma revogação, você não tenha mais o regime de ZEDs, Honduras, igual o Panamá, igual Costa Rica, eles têm um regime lá que não tributa a renda de fora do país. Ou seja, se você não está fazendo negócios em Honduras, vendendo para clientes hondurenhos, provavelmente é o caso de 99% do pessoal que vai querer abrir uma empresa lá, a renda não vai ser tributada, só tributada a renda local proveniente de trabalho local. Então, contanto que tua equipe esteja fora, contanto que teus clientes estejam fora, não vai ser tributado de qualquer forma, né? Então, nesse sentido, acho que vale considerar a empresa em Próspera, mesmo que a pessoa pense que haja um risco substantivo de fecharem o regime de ZEDs. Bom ponto. E até assim, falando dessa questão tributária, né, a gente, de fato, tem um regime tributário muito favorável, muito simples. E aqui também, né, o que vamos dizer, o regime tributário que temos hoje, ele é um resultado das interações nossas com o governo, né? Não é, a gente tem certos aspectos da estrutura da Próspera, da governança da Próspera, que a gente precisou de validações e aprovações do governo de Honduras, via um órgão que chama CAMP, que é um comitê. E assim, algumas das coisas que a gente tinha de restrições, por exemplo, a gente não queria ter imposto de renda, né? A ideia era não ter imposto de renda, e até porque imposto de renda implica em você, assim, quando você pensa do ponto de vista de empresa, né, tomando a decisão de como você vai cobrar taxas, né, dos seus clientes, você começa a ver que é totalmente deturpado o modelo que o governo usa, né, porque cobrar imposto de renda é super complicado. Você tem que entrar na contabilidade inteira da empresa para poder averiguar como que ele contabilizou as coisas para poder identificar o bottom line, né, o lucro final, e ver quanto você vai colocar de imposto em cima disso. Então, é um regime super difícil de você fazer a fiscalização, e você tem que entrar e abrir muita informação do seu cliente para poder cobrar esse imposto. Então, assim, é uma forma muito ineficiente de você cobrar uma taxa. Então, a gente não queria ter isso, até pelo aspecto de um pouco você traz incentivos ruins, né? Quanto mais lucro você dá, ou quanto, vamos dizer, melhor empreendedor e melhor alocador de capital você mais você paga, né? Então, um pouco isso, né? A gente tentou criar um mecanismo menos desalinhado e mais barato possível, tendo em vista algumas restrições, porque o governo precisava que tivesse um imposto de renda e precisava que fosse de 2 dígitos a alíquota, né? E para não ser caracterizado, ser blacklisted a jurisdição, né? Eles tinham alguns receios. Paraísos fiscais que têm 10% ou menos, caem, todas as receitas federal do mundo, falam, quem tiver coisa aqui vai ser auditado e tudo mais, então carca nos caras, tem que ser isso. Por isso que Malta tem aquela parada onde nominalmente o imposto é 35%, mas tem uma lista infinita de exceções que você cai para 5%. Porque, no papel é 35%. Exato. Assim, o que a gente fez na prática, foi até uma sugestão minha, e é engraçado que
foi inspirado no regime do Brasil. Mas é a questão de lucro presumido, né? Então, a gente aplicou uma regra de presunção de lucro de 10% e 10% de alíquota sobre o lucro presumido. Então, na prática, a receita, você tem 10% da receita, você vai presumir como sendo lucro, sem ter que abrir a contabilidade da empresa, e aí você, pegando esses 10% de lucro, você aplica 10%. Então, na prática, é 1% sobre a receita, né? Então, assim, tem algumas linhas só de imposto, esse imposto de renda que eu descrevi, 2,5% de imposto sobre vendas, tem a taxa anual de inscrição, e tem 1% de land value tax, de imposto sobre a terra. E a ideia disso é até um imposto com um incentivo positivo, porque você paga, assim, é diferente do IPTU. No IPTU, quanto mais valioso é o ativo imobiliário inteiro desenvolvido, mais você paga. Enquanto que no nosso sistema você paga sobre a terra, independentemente do que tem em cima dela. É o valor da terra, é 1% sobre É o isso. IPTU da Estônia, mesma coisa. Então, se você desenvolve algo, você tem algum desenvolvimento imobiliário em cima dessa terra e valoriza o total, você vai diluindo cada vez mais o custo daquele imposto. Então, é um incentivo pró-desenvolvimento, né? Vai ficar cada Se vez você mais tiver o barato. terreno e não tiver nada em cima, você paga X. Se você tiver alguma coisa em cima, você paga X igual. Exato. Então, por que não botar alguma coisa? Tipo, você deixa parar lá, burrice. Exato. Então, assim, em linhas gerais é isso, e a gente tem um cap total de imposto sobre o PIB. Então, isto posto, né, essas linhas de imposto colocado dessa forma, você tem um agregado de arrecadação que não pode ultrapassar 7,5% do PIB. Isso é, assim, muito abaixo dos países concorrentes. Até se você olhar Singapura e países com uma baixa carga tributária, você geralmente paga bem mais que isso. Paga, agora eu não lembro os números, mas mais que 20%. Eu tô com essa aba aberta. Exato. Eu Aí tô fazendo me um avisa post para eu recapitular. sobre isso. Mas é isso. Então, é uma situação bem favorável aqui, tanto do ponto de vista de imposto quanto regulatório. Acho que vale até comentar, um dos aspectos super interessantes do nosso regime regulatório é que você pode operar sob o regime regulatório de qualquer país da OCDE. Então, a gente tem as próprias regulamentações, mas dentro da nossa própria regulamentação, a gente tem reciprocidade com a OCDE. Então, se você é uma empresa que trabalha na Alemanha, aí você quer operar em Próspera, usando o mesmo tipo de regulamentação que você teria na Alemanha, você pode simplesmente checa ali que você quer operar sob o regime da Alemanha e você pode operar como se você estivesse na Alemanha. Então, assim, se você é um médico que já está licenciado para fazer cirurgias cardíacas nos Estados Unidos, você pode automaticamente estar licenciado para executar o mesmo tipo de operação em Próspera. Então, é uma coisa até meio óbvia, né? Por que você, se o FDA, né, algum órgão regulador de medicamentos, se tem algum país, se a Alemanha aprovou o medicamento, por que eu não vou aprovar isso nos Estados Unidos? Assim, se cria um problema enorme, né, para as pessoas que simplesmente você tem um órgão regulador que não está incentivado para trazer liberdade para as pessoas escolherem, porque é sempre um receio, né, do regulador. Ele prefere ser mais restritivo para não se responsabilizar, porque ele não é penalizado pelo número de pessoas que podem sofrer por não ter acesso ao medicamento. Mas ele é penalizado se uma pessoa em 1.000 tiver algum problema e culparem o FDA. Então, ele prefere ser o mais restritivo possível nas suas recomendações e aprovações. Só que, se na Alemanha já aprovou, um país super sério, por que você não pode simplesmente aceitar isso, né? Então, foi uma inovação muito grande do ponto de vista regulatório para a Próspera, você ter esse mecanismo de reciprocidade regulatória. E não só isso, mas se você quer operar sob um novo regime, algum ajuste de alguma regulamentação de outro país, você pode trazer essa proposta e a gente tem um comitê que vai avaliar os riscos e entender se faz sentido você operar com aquele ajuste ou não de uma forma muito mais rápida do que você conseguiria em algum outro país. Geralmente é um processo de aprovação
décadas no outro país, você consegue isso de uma maneira muito mais rápida em Próspera, que está com um incentivo muito mais alinhado, né, com a empresa que vai operar e com a gente quer proteger as pessoas que vivem lá, então a gente vai ter a preocupação com a saúde, o bem-estar das pessoas, e vamos ser muito mais rápidos em processos de aprovação também. Então, acho que isso é interessante comentar também. Ou seja, quem tem uma empresa no ramo de tecnologia disruptiva, seja cripto, seja medicina, seja construção, seja finanças, etc., essa pessoa, se ela não achar nenhum sistema regulatório que atenda às necessidades dele, ele pode criar um sistema novo e submeter para vocês para aprovação. Sim, pode. Isso, assim, é a maior inovação disparado que a gente traz, porque, assim, na minha opinião, né, você tem dois aspectos relevantes de interferência governamental na economia, um deles é a questão tributária e o outro deles é a regulamentação. Esses aspectos, eu acho que a regulamentação é subavaliada a importância e o peso que isso tem para as pessoas, né, na prática, para o desenvolvimento econômico ao longo do tempo. A gente sobreestima o peso dos impostos, mas os impostos é muito claro o custo que o imposto tem. É fácil se mensurar, né? O total de arrecadação, o total que você paga, é muito fácil de mensurar. Por ser fácil de mensurar, ele é difícil de se perder e criar uma coisa muito enorme de arrecadação que meio que exagera, vai. É mais difícil isso acontecer porque é muito mensurável e dói muito, de uma maneira muito perceptível, né, para o pagador. Enquanto que as regulamentações é muito mais imperceptível. Você não consegue entender o que você está perdendo de potencial quando uma nova regulamentação entra em vigor. Então, assim, é quase... Qual que é aquela história que tem o gigante que vai para a ilha, que tem os pequenininhos, aquela população pequenininha que fica amarrando ele, cada um com uma cordinha, ele está preso ali? Gulliver. Viagem de Gulliver. Exato, é isso. É tipo isso, né? Você está preso cada vez mais uma cordinha, outra cordinha, outra cordinha. Então, você não percebe o quanto que aquilo está, de fato, gerando de impacto, porque você não consegue criar, tipo, o problema do que é visto e do que é não visto, né? Então, assim, o não visto é mais fácil você regulamentar e retirar, né, as liberdades das pessoas daquilo que é não visto. Então, é um pouco isso. Então, assim, essa inovação regulatória eu acho que é muito grande, é um dos pontos principais aí do ponto de vista de selling points, né, da Próspera. Então, acho que vale comentar. Massa. Acho que a última pergunta que eu tenho, assim, em relação à Próspera mesmo, é que, para quem for olhar no site e tal, Próspera se chama de uma plataforma, né, e vários dos componentes que vocês desenvolveram, tipo o sistema de residência, tipo o Arbitration Center, o centro de arbitragem, o PAC, são coisas que, assim, não precisam ficar restritas especificamente a Roatan, sabe? É um software, realmente, né, que pode ser utilizado, basicamente, em outros locais. Próspera já tem planos de expandir para outras cidades em Honduras, em outros locais além da ilha de Roatán, ou talvez até mesmo em outros países? A gente, eu diria assim, né? Originalmente, eu vou responder outra coisa antes, aí eu volto para esse ponto. A gente já tem em outra cidade. A Próspera já não está só em Roatán. Ela também tem em algumas outras localidades. Em Honduras, tá? Então, isso dentro do país Você de Honduras. pode falar quais elas são ou é ainda meio tipo... Eu não sei, eu prefiro não falar. Eu não tenho certeza, então melhor não falar, eu acho. Mas a gente tem em pelo menos mais duas cidades em Honduras. E assim, a gente tem uma estrutura de duas empresas. A gente tem a Honduras Próspera e em cima era a Newway, né? E a Newway, o propósito dela sempre foi montar esse tipo de projeto em diversos lugares do mundo. E começando em Honduras. E essa instância de Honduras é justamente Honduras Próspera. A ideia é executar isso em outros lugares também. Porém,
a gente acredita que para fazer isso em outros lugares, você precisa dar certo em Honduras. Então, é meio que inevitável uma cronologia aí, de primeiro Honduras para depois outros. Mas existe essa pretensão, não existe conversas com outros países, porque o nosso foco tem que estar em Honduras e fazer o negócio acontecer em Honduras. Mas quem sabe no Faz futuro a sentido. ideia é essa. Você também está no conselho da Típolis, que, para quem não sabe, é a versão Venture Capital, a versão né, por lucro do projeto do Titus Gebel, de Free Private Cities. Tem Free alguma Private coisa Cities virou um instituto e a Típolis é a empresa for profit para investir. Né? Exato. Tem alguma coisa que você poderia compartilhar para a gente, assim, de projetos que estão ativos ou possíveis localidades para um novo projeto? Talvez, se não puder falar, sabe, um país específico, alguma região do mundo. Sim, a Típolis, então assim, o Titus, ele é sócio meu no projeto de Honduras. A gente entrou juntos, na verdade. A gente investiu conjuntamente, né, na época, via Newway. Então, a gente entrou na Newway, que depois fundou a Honduras Próspera. Então, ele entrou comigo. E ele era atuante na empresa também. Ele era o Chief Legal Officer, né, CLO, né? Então, assim, era um par meu no projeto. E aí ele agora montou o projeto dele, né? Ele sempre teve o Free Private Cities, que era o think tank, e agora ele montou a Típolis, que é essa empresa for profit, e me chamou para participar do conselho. Então, assim, a empresa está em negociações com alguns países já, países africanos e europeus. Eu não posso especificar quais países, mas, assim, são algumas conversas que já são bem avançadas. Então, estamos caminhando aí para, eventualmente, montar algum projeto similar, né, em algum outro país, ao que a gente está fazendo em Honduras. Maneiro. Então, para quem, no momento, não se vê indo morar numa belíssima ilha no Caribe, talvez em breve tenha oportunidades na Europa e na África também. Bem que do que eu vi a passagem para Roatán aqui, eu consegui encontrar, tipo, fiquei cavando um puta tempo aqui. American Airlines saindo de Guarulhos, Miami, Roatán, R$5.000. Não está tão mal. Não tá tão mal. E às vezes dólar, né? Então. Ir por Tegucigalpa ou São Pedro Sula. Que eu vi, não, São Pedro Sula dava 6 e blá, Tegucigalpa eu não vi. De fato. E assim, com relação a outros projetos, né, acho que vale comentar, né, Típolis e a Newway e Honduras Próspera, a gente, assim, às vezes escuta sobre outros projetos por aí. O problema é que, assim, quase todos desses projetos que a gente escuta a respeito de uma nova cidade, uma nova... eles não têm autonomia política, né? Então, acho que, assim, não tem... o ponto fundamental é você ter autonomia política, autonomia legislativa e você poder criar suas próprias regras, seu próprio sistema operacional, né? Isso que é a grande vantagem. A forma de se criar um enclave novo, regulatório, dentro de algum outro país, né? Similar ao que Hong Kong era, né? Está se perdendo um pouco, mas Hong Kong era justamente um enclave, um país, dois sistemas. E a ideia é se criar justamente você tem que ter essa tábula rasa aí para poder criar um novo sistema operacional e não simplesmente criar novas regras em cima de todas as restrições já pré-existentes. Você tem que limpar as restrições e criar em cima desse ambiente já limpo o novo sistema operacional, né? Então a gente vê isso nesses outros projetos. Acho que assim até tem alguns projetos que indicam que, de fato, teria algum tipo de autonomia, né? Acho que tem coisas acontecendo com o próprio Sisteri Institute, que eu comentei no começo, só que eles ainda não podem divulgar. Tem até um ex-colega meu que trabalhou na Newway, que é o Mark Lutter, do Charter Cities Institute, que também tem um outro projeto que eu acredito que é na África. Ali eu acho que teria algum tipo de autonomia, sim, mas não sei muito sobre esse projeto, ainda também não tem muita divulgação sobre ele. Também existem conversas que a gente vale comentar para reconstruir a Ucrânia via zonas econômicas após a guerra. Então,
isso aí pode ser uma possibilidade aí para algo na Europa e dentre outras. Então é isso, assim, eu acompanho assim um pouco mais de longe, né, estando imerso aqui nas atividades do Brasil, mas eu vejo essas coisas acontecendo. Eu acho que assim eu tenho bastante esperança aí na Típolis e Honduras Próspera e em alguns outros projetos específicos que eu vejo que de fato entendem o que é o grau de autonomia e de fato o que a gente precisa para poder ter um projeto vencedor. Eu acompanho isso e estou aqui, né, fazendo o possível para também contribuir da melhor forma, como vocês também estão. Sensacional. A gente provavelmente vai precisar marcar um episódio novo, sei lá, Sim. daqui a 1 ano, 2, quando tiver mais projetos ativos, para fazer um update. Mas, cara, a gente pode marcar de fazer isso em Rota. Exatamente. Pode fazer o podcast presencial. Tipo, eu tava vendo a passagem aqui para abril, eu tava pensando em para mulher falar, já as férias ano que vem. Lá, nós. Acho uma boa ideia. Não, é sensacional. Alguma última pergunta para o Rodrigo? Não. Rodrigo, alguma última consideração final? Não, acho que é isso. Obrigado aí por apoiar o projeto, divulgar. Acho que é importante as pessoas saberem, né? Um projeto bem inovador. E eu acho que assim tem vários desafios, né? A gente vê agora alguns desafios políticos, mas assim sempre tiveram vários desafios, né? A gente que está ali no campo de batalha, a gente sempre via diversos desafios e a gente está vencendo um a um. E eu acho que vai ser só mais uma instância disso. E acho que assim eu tô fazendo a minha parte para tentar trazer mais liberdade aí para o mundo. Eu não faço tanto no âmbito das ideias. Eu tentei achar algum projeto para poder, sabe, de repente aqui dá para criar um enclave, um ponto de liberdade, né? E aí de repente isso servir de exemplo para isso ser replicado por outros mais para frente. Espero que isso avance, assim, a gente consiga criar mais desses enclaves na África, na Europa e eventualmente no Brasil, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar nisso e assim, vendo até o potencial que o Brasil tem, a gente imagina que, nossa, se você conseguisse trazer algum projeto parecido, né, por mais que assim, o Brasil também não é o país com as melhores instituições, mas se comparar com Honduras e esses outros países, mas acho que assim, você conseguir trazer e maturar essa ideia, né, que acho que é o que está acontecendo, você vê que isso está de fato aparecendo e focando em outros lugares. São projetos de longo prazo, mas assim parece que tem um movimento que de fato está indo nessa direção. Então eu na minha opinião acho que é inevitável algo acontecer. Eu estou fazendo a minha parte para propiciar isso, para acelerar isso, mas eu considero que é inevitável, né? Porque o modelo antigo está totalmente equivocado e antiquado, né? Para a situação que a gente está caminhando hoje. A gente está vendo um avanço de tecnologia tão grande e as instituições não conseguem acompanhar. Então, se criar um mecanismo institucional que consiga acompanhar isso, tem um potencial de geração de valor enorme, né? Então é isso. Obrigado a todos vocês aí, os ouvintes também, por estarem envolvidos, né, num movimento que eu acho que é um movimento muito precioso e importante para a humanidade, né? Então é isso. Sensacional. Show. E quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre Honduras Prósperas, sobre cidades privadas, onde que a gente pode Quem quiser abrir empresa lá. Exato. Se quiser, seria bom pôr alguns links, né? Acho que seria interessante. Tem uns links. Sempre no podcast tem a descrição dele lá, no YouTube também, relaxa, a gente bota tudo lá. Tá, beleza. Mas para quem quiser se tornar residente, eprospera.hn. E também, procurando Honduras Próspera no Google, você vai ver todos os links relevantes, né, do nosso projeto. E Típolis também. Colocando Típolis no Google, você vai achar o nosso site lá. Perfeito. Então vai estar na descrição do podcast os links para Próspera, para Típolis e para Free Private Cities, para vocês aprenderem mais e, quem sabe, se tornarem residentes ou irresidentes de Próspera. Rodrigo, foi um prazer ter você com a gente hoje. Até a próxima. Um abraço.